O senhor falou aí que é contra o fim da escala 6x1 e que propõe ganhar por dias trabalhados. Como ficariam as leis trabalhistas, FGTS, PIS, férias, etc., nesta configuração de trabalho? Assim, eu sou favorável que o FGTS fique com o trabalhador. Sempre fui. O FGTS, ele rende abaixo da inflação, a pessoa é roubada no FGTS dela, aí o governo fica fazendo supostas políticas habitacionais com o FGTS. Para mim, o FGTS tinha que ficar com o trabalhador. Você consegue trabalhar as proporções dentro das horas trabalhadas ao longo do mês. O que eu não quero é que isso sobrecarregue o trabalhador, em que o valor dele, grande do valor que ele trabalhou, fique retido. A gente tem que fazer um cálculo. Existem cálculos proporcionais que você pode trabalhar isso de uma maneira em que a maior parte do valor fique com o trabalhador e não retido para ser mandado para o governo na forma de impostos. E você consegue fazer os cálculos proporcionais para férias e outros. Porque férias, você combina com o empregador, permite que você faça a seguinte coisa. A hora é negociada, porque o valor do seu trabalho, a medida dele é a hora, não um valor mensal. Aqui no Brasil a gente fala, qual é o salário mês? Nos outros países você tem meu valor hora é tanto, um mês de trabalho numa empresa dá tanto, e aí se você for trabalhar mais ou menos do que um determinado conjunto de horas, você combina com a empresa, você faz um combinado e você faz. E aí você faz um contrato assim, empresa, é igual jogador de futebol, eu vou trabalhar 1 ano com vocês, faço um contrato de 1 ano de trabalho. Tem um contrato de 1 ano, que aí as suas horas estão ali, olha, nesse 1 ano, qual o período de férias? Aí existe, não, tem que ter pelo menos 30 dias aqui de férias. Aí a lei regula para esse contrato que você vai firmar. Agora, você pode ter um contrato intermitente, que quer trabalhar no Burger King por 2 meses, trabalhando 4 vezes por semana. Às vezes é um estudante, ele quer fazer isso para complementar a renda. Tem que ser a ele permitido isso. Então, trabalhar com a medida do valor na hora facilita essa construção toda. Eu quero encerrar aqui, mas você citou um assunto, a questão do fundo de garantia, que esse fundo de garantia precisa ficar com o trabalhador e não com o governo, porque o governo usa esse fundo de garantia para supostos programas habitacionais. Como é que você vai construir casas populares se você vai deixar esse dinheiro com o trabalhador? Bom, só no Brasil que você precisa fazer uma retenção para você conseguir construir casa popular. O mundo faz casas populares e você não precisa ter o FGTS. Acho que o lugar que mais construiu habitação popular no mundo nos últimos 40 anos foi a China, e ela não precisou fazer isso. A gente não precisa fazer esse tipo de política. Ou, se quiser fazer esse tipo de política, então que seja assim da seguinte maneira: você retém o valor do FGTS e a pessoa escolhe para que banco e que instituição vai, para onde vai ficar rendendo esse valor. E aí você pode fazer fundos imobiliários ligados aí. Que seja. Agora, ficar rendendo menos do que rende a inflação no ano, como é o FGTS, nem sei se ainda está nisso, que a gente bateu tanto nesse sistema que começaram a alterar para melhorar o rendimento do FGTS. Mas isso era uma exploração com as pessoas. E acaba gerando uma ineficiência. Então, isso não é bom. Só mais Nossa, uma última rapidinho. pergunta. Tem mais aqui, mas infelizmente não vai dar tempo. Jamerson mandou aqui uma comparação entre consumo do Nordeste. Já está pagando quanto? Em a terceira dele? R$1,51 trilhão no ano. Desculpe, R$1 não. 1 trilhão por ano, repasse do Bolsa Família na região. E repasse, ele fez uma comparação entre o consumo do Nordeste e o repasse do Bolsa Família. O programa representa apenas 4,84% do consumo total, enquanto mais de 95% vem da força do mercado de trabalho, comércio e economia local. O que você acha desses números? Eu primeiro estou confiando que você está mandando números verdadeiros aqui. Tá? Então eu tenho que confiar, Jameson, no que você está colocando. Partindo do princípio de que as pessoas... mesmo as pessoas que estão no Bolsa Família, elas fazem bicos, elas têm empregos laterais aqui ali, porque tirando algumas pessoas, ninguém fica totalmente parado. Você tem, na verdade, uma economia informal, em que a pessoa faz um bico e a pessoa também recebe Bolsa Família. Isso bate com a realidade, porque não só por causa da pessoa que está no Bolsa Família, mas também porque tem outras pessoas que produzem. E como o Nordeste é muito desigual, o Brasil é desigual, mas o Nordeste é especialmente desigual, você tem uma massa, por exemplo, de funcionários públicos que ganham muito, muito mais do que o valor do Bolsa Família. Você vai ter juiz no Maranhão ganhando R$100 mil por mês, R$200 mil por mês. E aí isso vai fazer com que o consumo, em geral, aumente. De uma maneira, vamos dizer, não proporcional ao número de pessoas que estão no Bolsa Família. Então, o que eu tenho a colocar só é... Eu queria que as pessoas estivessem consumindo mais em todos os domicílios. Mas o senhor não é contra o Bolsa Família ou é contra o Bolsa Família? Eu sou contra o Bolsa Família solto como o senhor tá. Falou, exatamente. E agora, uma pessoa que não tem condição de sustentar, claro, essa pessoa... pode ter acesso ao programa. Uma pessoa pobre, vamos colocar aqui, uma pessoa pobre que mora Marajá do Sena. Eu visitei Marajá do Sena, Maranhão. Talvez das cidades mais pobres do Brasil. Top 5. Muito pobre. Marajá do Sena
Não há atividade econômica. A pessoa vai ela tem uma agricultura familiar, ela planta um milhozinho e ela complementa com o Bolsa Família. Eu vou tirar o Bolsa Família dela? Óbvio que não. Óbvio que não. Agora, uma pessoa urbana, lá em São Paulo, que mora com a mãe, um marmanjo mora com a mãe, 23 anos de idade, tá em casa, coçando o saco, não quer trampar, faz um bico, joga no tigrinho, aí recebe a Bolsa Família, eu vou cortar o dele. Eu vou cortar. Ele que se dane. São casos diferentes, a gente tem que entender que são casos diferentes. O cara tem que ter obrigação. Pô, meu avô, quando veio pro Brasil, cara, não existia nada disso nos anos 60, não, nos anos 50, nos anos 60. Ele veio, ele não tinha nem sapato. Ele chegou, tinha que ralar, foi ser garçom, trabalhou a vida inteira, ele morreu trabalhando. O que aconteceu com as pessoas? O que aconteceu com as pessoas? Um cara hoje, um jovem, quer ficar em casa brincando no celular, aí receber um dinheiro pinga na conta dele sem ele fazer nada. Pô, pro dinheiro pingar na conta dele, alguém tá tendo que ralar muito. Alguém tá tendo que trabalhar na escala 6x1, pra usar esse exemplo, ralar. O dinheiro não fica com a pessoa no fim do mês. Né? E aí ela tá sustentando o outro pra não fazer nada. Isso é injusto. Eu não quero a injustiça. Todo mundo, você perguntar pro cara que tá ralando. Essa família, eu vi que tem uma família muito, muito pobre, mano, já do Sena. Morava naquelas casas de pau a pique, tinha cobra na casa dela. As pessoas nem sabiam falar direito. O dinheiro do Bolsa Família, cara, ninguém é cruel, vai falar, não dá um dinheiro pra essa pessoa. É crueldade. Depois tem que ver como essa pessoa vai tirar ela dessa situação. Mas ninguém, assim, em sã consciência vai falar não. Agora, o malandro, a malandra, ou a pessoa que entendeu assim, não dá pra eu trabalhar bem um pouquinho. Não vou deixar, cara, não posso. A ideia é tirar. O problema é que não apresentaram ainda algo que sustente esse tirar a população de verdade. E não só porque isso aí é uma teoria que todos usam. Eu acho que um país não precisa viver o tempo inteiro de um programa social. O problema é que ninguém está conseguindo tirar essas pessoas. O problema é que o poder público e as pessoas entenderam que quanto mais você colocar, é melhor para os agentes. É melhor pro prefeito da cidade. É melhor pro governador. Você não tem nenhum estímulo em fazer o contrário. Porque você pega um prefeito de uma cidade pequena, falei Marajá do Sena. Se o governo federal manda o dinheiro para aquelas pessoas subsistirem e você se reelege comprando o voto delas, dando umas migalhas, pega uma emenda num deputado, desvia um valor, pega, dá uma graninha. Esse prefeito continua sendo prefeito, ganha uma grana, bota grana no bolso, a população continua subsistindo na miséria total e ele não tem que ter nenhuma obrigação em desenvolver o município. Ele pode ser preguiçoso, todo mundo pode ser preguiçoso nesse jogo. É um jogo que beneficia o poder público nos lugares mais pobres. Você citou Marajá do Sena pelo menos umas 5 vezes. Seria o quê? Uma das primeiras cidades que você ia fazer essa função? Marajá do Sena não pode ter hoje uma prefeitura própria. Muitos municípios vão ter que se juntar para virar uma unidade administrativa só. Um lugar pobre desses tem. A Bahia é o quê? Seria o quê? Quase 60%, viu? A maior parte das cidades da Bahia, elas são pouco ou quase nada produtivas. Vindo para cá, a 1h30 daqui, eu passei num... esqueci o nome das cidades. Assim, tem uma ponte, aí tem uma cidade de 1.000 habitantes de um lado e de 1.000 habitantes do outro. Você passou por Baitaba e Aura no Leal. Isso. Não justifica. Não justifica. Aí são 18 vereadores, são 30 secretarias. É para um negócio que, assim, o condomínio que os meus pais moram no interior de São Paulo tem mais gente, sabe? Pô, cara de pau. Não tem aí recebe dezenas de milhões de reais a título de nada. Pô, isso é cara de pau. Isso é muita cara de pau. Tem município que não se justifica. Exato. Isso é fato. Eu sempre defendi isso. Não tem cabimento. Por exemplo, Almadina, com todo respeito ao povo de Almadina, gente, não tem cabimento, muito pequeno. Barro Preto, Itapé, não tem sentido. Não tem sentido.